Samuca, Fala aí, meu Caramujo. filho. E aí? Beleza? Bom demais, ele chegou. Chegou, o homem chegou aqui. Não, a gente tava falando que a gente ia fazer ontem, né? Mas era aniversário do filhinho dele. É Luca, né? E a filhinha. Luísa. Aí ele falou, Caramujo, que é o mesmo dia dos dois aí, que foi programado. Para economizar no aniversário, né, Caramujo? Então, só, né? Exatamente. Fazer uma festa só. Pô. Fabrício Bruno, obrigado aí por atender o nosso convite aqui, para a gente conversar com a Nação Azul. Sei que tem muita gente aí para falar sobre esse momento mais do que especial aqui com a camisa do Cruzeiro. Boa tarde, tudo beleza, né? Boa tarde. Acho que, primeiramente, agradecer vocês pela oportunidade. Acho que, sem dúvida nenhuma, é um prazer imenso estar aqui com vocês, para a gente trocar esse papo legal. E vamos começar e estar às ordens. Pois é, temos uma equipe aí na live do SV, né? Estamos com o Emerson Araújo, com a Rafa, com o Pedro, com o Caio, turma jovem aí que a gente subiu da base. Mas, ô Fabrício, esse momento que você vive aqui hoje no Cruzeiro, né? Você tá aí, vamos dizer, é a melhor fase da sua carreira, vem crescendo, mais experiente, seleção brasileira, o Cruzeiro nesse momento mais do que especial também, depois de um começo difícil na temporada? Cara, eu acho que é todo um contexto muito, muito interessante de tudo que eu passei desde quando eu comecei para hoje, né? Uma pequena criança que um dia sonhava em se tornar um jogador e acabar virando tudo que eu virei. Eu acho que o Cruzeiro ele tem uma grande importância na minha vida. Talvez foi o clube que me deu a oportunidade lá atrás, quando eu ainda era um garoto de apenas 16 anos. Chego no clube um pouco tarde pela média dos atletas que chegam hoje no clube. E aí, quando tenho a oportunidade de voltar, eu sinto que era um momento de voltar e reconstruir a minha história no clube. Acho que, sem dúvida nenhuma, hoje é o melhor momento da carreira disparada. Como você falou, acho que mais experiente, entendendo mais os atalhos do campo e com um grupo fantástico que me dá todo o suporte para desempenhar no dia a dia. Boa, Fabrício, que é o Emerson do 6x1, prazer falar com você. Obrigado aí por ceder um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. Cara, e assim, eu queria que você começasse falando um pouco aí dessa questão coletiva do Cruzeiro, né? Como que é viver esse momento no Cruzeiro aí, disputando as principais competições do futebol brasileiro e considerando também a forma como você saiu aqui em 2019, foi um momento complicado. Como que você vê essa transformação do Cruzeiro de 2019, 20 para 2025? Pô, prazer falar contigo. Cara, assim, primeiro vamos falar do ano de 2019, que é um ano muito caótico, né? E muitas das vezes é até chato, é um pouco difícil de falar, mas eu nunca corri essa responsabilidade. Eu acho que a forma que eu saí também, talvez foi uma coisa que foi boa para todo mundo no final das contas, porque eu não, hora alguma, levei alguma coisa do clube. Pelo contrário, a gente fez um acordo onde eu fiz todo esse processo de saída de uma forma muito transparente e leal, visto do clube que foi quem me estendeu para eu ser o Fabrício Bruno de hoje. Teve todo um processo lá atrás, né? Então, assim, eu acho que é um clube completamente diferente, um clube totalmente profissional, completamente estruturado. Eu fiquei muitos anos fora, retornar hoje ao centro de treinamento e ver a forma que está, a forma como o clube age, tanto com nós dentro do clube quanto por fora, as coisas tudo em dia, tudo caminhando tudo bem. Eu acho que isso é um grande, talvez é o fator principal para as coisas caminharem bem dentro de campo. Se está tudo bem fora, dentro de campo é um processo natural. Fabrício, é a Rafaela aqui da Samuca TV. Você comentou aí sobre as mudanças do Cruzeiro nesse período, né, em que você esteve aqui, ficou fora e retornou. Eu queria saber as mudanças no Fabrício Bruno, de 2020 para 2025. O que você enxerga, assim, que foi a sua evolução, os principais pontos da sua evolução para que você se tornasse hoje o zagueiro que, para muitos, para a gente aqui da bancada, é o melhor zagueiro atuando no futebol brasileiro hoje? Eu acho que talvez eu valorize todos os pontos que eu tive na carreira para eu se tornar esse atleta que sou hoje, né? E aí eu vou relembrar lá atrás, nas minhas origens, quando eu começo a jogar futebol no meu bairro, no Campinho de Terra. Aí quando eu passo pelo Comercial do Barreiro, quando eu chego no Desportivo Minas e aí, consequentemente, no Cruzeiro.
E talvez um fato curioso é que quando eu chego no Cruzeiro só tinha 6 meses que eu tinha me tornado zagueiro, né? Antes eu jogava de volante. E um cara assim que me ajudou muito em todo esse processo foi o Célio Lúcio, que hoje trabalha aqui na nossa base. É um cara que tem a história dele no clube e sempre procurou me ajudar do período que eu tive lá dos 16 anos até 19 para 20 anos. Foi um cara que sempre me ajudou. E é claro que quando você sobe, igual eu subi aqui em 16, é um processo normal de um jovem, né? Ele oscila, ele acaba oscilando, é um processo normal. E por isso que eu vou lá na Chapecoense, pego 2 empréstimos seguidos para me tornar e me potencializar todo aquele potencial que todos vinham em mim, mas acabava que era um pouco escondido, porque eu não estava tendo muita oportunidade de demonstrar. Eu sou um cara que eu nunca corri desafio, pelo contrário, eu sempre gostei, porque eu acho que é nesses momentos que você se torna um grande atleta e, acima de tudo, um grande homem. E acho que dificuldades fazem parte da vida, te molda para viver coisas grandiosas no futuro. E aí, sem dúvida nenhuma, quando eu começo a ganhar o protagonismo no futebol, no Red Bull, são 2 anos brilhantes, e aí, consequentemente, 3 anos de Flamengo, eu acho que o Flamengo te molda também para o futebol brasileiro de uma forma absurda. Eu acho que não só em questão de visibilidade, mas em questão de maturação. Eu sou um cara que sempre tive uma personalidade muito forte, e acaba que você joga num clube igual é o Flamengo, que é a pressão o tempo inteiro, você tem que se tornar um cara muito maduro, porque senão acaba que você se perde no caminho. Então, eu acho que de quando eu saí em 2020 para minha volta, eu volto mais maduro, entendendo melhor o jogo. É claro que alcancei níveis que o Cruzeiro também me proporcionou, com a seleção brasileira, onde é um aprendizado gigantesco, e são coisas assim que eu sempre procurei na minha volta, procurar colocar isso em prol do Cruzeiro para que a gente possa fazer uma grande temporada. É um início de ano conturbado, difícil, eu nunca escondi isso de ninguém, mas sempre prometi trabalho para dar a volta por cima, e assim aconteceu, e as coisas vêm caminhando da forma bem leve e tranquila, mas sempre pensando logo ali na frente, porque o futebol ele não te dá muito tempo. Você tem que se dedicar no dia a dia, porque as coisas acontecem e giram muito rápido. Fabrício, aqui é o Pedro, um prazer estar falando contigo, até nesse cenário, né, que você citou do seu processo ali da categoria de base, a importância do Célio Lúcio, e hoje a gente tem muitos atletas da categoria de base do Cruzeiro atuando no time profissional, alguns até convocados para a seleção brasileira. Eu queria saber um pouquinho de como que você ajuda nesse processo com os meninos, né, você que é um cria da Toca da Raposa, é uma liderança nesse grupo hoje. Como vem sendo assim o seu dia a dia com essa molecada? Como que você trabalha para tentar dar esse suporte para os meninos nesse processo que é tão delicado, que é ali de ascensão entre base e profissional? Talvez seja um processo mais difícil, esse processo de transição, né? Eu vou falar da minha área. Eu acho que tanto o Janderson, que está aqui com a gente recuperando de lesão, tanto o Bruno Alves, são 2 caras que eu converso muito no dia a dia, e talvez tentando passar um pouco daquilo que eu vivi já no futebol. Acaba que o futebol, muitas das vezes, ele tem, para quem é de fora, uma concorrência muito grande, mas eu penso ao contrário referente a isso, porque eu sempre quero ajudar as pessoas, e talvez não é porque é um concorrente de posição que você tem que deixar de ajudar um garoto. E são pessoas assim, não só ele, mas também o Prato, são moleques que eu converso, que eu procuro ajudar, porque talvez hoje eles não tenham a noção da potência que é o clube. Talvez se eles souberem aproveitar isso, se dedicar no treinamento, a gente tem um baita treinador que sempre busca ajudar, sempre busca incentivar a cada um estar no seu melhor nível técnico, físico e tático. São jogadores que todo mundo conhece, todo mundo sabe que já teve oportunidade, tanto Prats, o Bruno Alves talvez não jogou, mas tem uma baita qualidade. O Janderson já estreou, tem o Kendi, tem o Murilo, então são pessoas assim que têm muita qualidade e que tem que aproveitar o dia a dia aqui em cima num clube que dá total suporte e apoio para que possa desempenhar o futebol deles. O Fabrício, hoje a gente está aqui vivendo esse momento ímpar, né? O Leonardo Jardim falou, não ganhou nada ainda, tem muita coisa para trabalhar, mas quando você volta ao Cruzeiro, você volta já dentro dessa expectativa, né, de um time que estava sendo montado. Eu queria que você contasse um pouco mais dos bastidores dessa sua vinda, né? Você tinha um baita contrato no Flamengo, o time se reforçando ainda mais para disputar todas as competições no ano, e o que a gente sabe é que você movimentou muita coisa, né, para estar de volta aqui ao Cruzeiro. Como que foi todo esse processo, até chegar num Pix à vista
do Pedro Lourenço lá para o Flamengo, sem estar tudo fechado, né? Sem estar tudo assinado, de tanto que o Pedrinho também te queria aqui de volta para ser essa referência na defesa. Cara, assim, a negociação um pouco complicada, um pouco turbulenta, e talvez assim, esse entre uns maiores, talvez muita gente pode encarar como defeito, eu encaro como uma qualidade, a personalidade que eu tenho. E a partir do momento que eu recebo uma ligação do Pedrinho, tendo todo o passado que teve da minha saída, eu acho que eu me via num desejo do coração de voltar. E voltar para construir uma nova história, fazer o torcedor esquecer aquilo que aconteceu no passado. E, cara, foi uma decisão difícil. Eu tinha outras propostas do exterior e talvez era o meu maior desejo era ir para o exterior até para viver um sonho diferente, uma cultura diferente. Só que a partir do momento que o Pedrinho me ligou, eu em casa já tinha falado com a minha esposa, que era o interesse e o intuito era voltar a Belo Horizonte. E aí tem um outro contexto, eu estava 6 anos longe da minha família e acaba que para mim é muito difícil. Talvez eu possa passar uma imagem de durão, de duro na queda, mas eu sou muito apegado a meus pais, a meu irmão, e a minha esposa também é muito apegada à família dela, e acima de tudo eu tenho 2 filhos, né? E acaba que muito no processo, meu pai não ia muito para o Rio de Janeiro, e aí envolve um contexto muito grande, generalizado, em cima de todo um processo, e sem dúvida nenhuma o clube do coração. Então, a partir do momento que eu tenho essa ligação, eu sentei, reuni com a minha esposa e falei, vamos voltar, eu acho que é um melhor momento pra gente. Não termino um ano embaixo no Flamengo, mas não estava tendo a minutagem que eu gostaria. A partir do momento que houve a troca de treinador, e eu também fui muito transparente com o treinador, com o Felipe, fui muito transparente e honesto. Eu acho que talvez é melhor você ser transparente e honesto do que você ficar agindo de uma forma que não é legal. E aí começa todo o processo de negociação, e a todo instante eu já tinha uma outra proposta que eu deixei de stand-by e falei, eu vou sair daqui só se for para o Cruzeiro. E é uma negociação chata, uma negociação difícil, eu acho que isso mostra... O Flamengo não gosta muito de vender no mercado nacional. Acho que sem dúvida, isso mostra muito o poder do Cruzeiro hoje, não só financeiramente, mas a nível de estrutura, a nível de competição. E aí, no primeiro momento, eles não toparam negociar e foram voltando atrás, mas eu sempre eu quero ir, eu vou sair, não sei se eu vou agora ou se eu vou daqui 10 dias, eu vou sair daqui. E foi uma mudança de carreira totalmente estratégica, visando aquilo que eu mais esperava, que era voltar à seleção brasileira. Para isso, eu precisava... foi um momento difícil, que também foi transição de diretoria no Flamengo, e aí acaba que a gente não tinha com quem falar. E até o dia que eu cheguei na reapresentação e foi muito transparente. Falei, quero me transferir, é uma oportunidade para mim, é o clube que me revelou, eu preciso voltar. E aí a operação ela se concretiza nessa reta final, igual como você falou, um Pix, eu viajando para Orlando, e também se demonstra toda a confiança do nosso presidente, né? Talvez é um cara que as pessoas já têm a noção pela forma dele, de ser carismático com todo mundo, mas quem convive com ele no dia a dia sabe exatamente a pessoa que é, o tão transparente, o tão honesto e tão bondoso que é o Pedrinho. Um cara que sempre quer o melhor de todo mundo, nunca é um cara que está no patamar que está hoje justamente pela sua carisma, pelo seu jeito de lidar com todo mundo, tratando todos iguais. Então eu acho que no momento que se tem a oportunidade, que é ele que me liga diretamente e pergunta se eu queria voltar, eu acho que não é nada contra ninguém, mas pelo contrário, é só uma oportunidade de carreira de retornar ao clube do coração, onde eu tinha esse sentimento de dívida. Ô, Fabrício, até aproveitando isso aí que você falou do Pedrinho, ontem aqui na Samuca TV a gente estava discutindo sobre a virada de chave do Cruzeiro na temporada, né? Começa ali com uma expectativa, aí vem um momento muito ruim, eliminação no Mineiro, vem aquele jogo do São Paulo, né? Que o Leonardo Jardim encontra ali uma formação, mas lá contra o Palestino, o Cruzeiro acaba perdendo, e me marcou, inclusive, uma entrevista que você falou sobre o quão a família do Pedro, né, se envolve muito, mas que derrotas, assim, resultados ruins, isso mexe muito com todos eles, né? E você falou isso sobre dar essa volta por cima, e a partir dali o Cruzeiro engata uma sequência de jogos sem perder, de lá para cá são 2 derrotas apenas.
Como que foi essa virada de chave entre vocês também, com tudo que aconteceu no Cruzeiro? Cara, eu acho que assim, o futebol hoje em dia ele é um futebol muito físico e muito tático. E isso não estou falando do futebol brasileiro, o futebol mundial é assim, a Europa é muito assim. E talvez dentro de tudo que você tem, a estrutura que é entregue para a gente desempenhar o nosso melhor, todo o investimento que é feito, o presidente, talvez nenhuma SAF vai ser igual ao Cruzeiro pelo presidente que a gente tem, o cara que é apaixonado, tem o clube do coração dele, como é ele que é o presidente do clube. E talvez, assim, uma das coisas que mais me marcou foi como a gente foi eliminado para o América. A gente teve uma reunião lá embaixo no auditório, ele veio para fazer uma cobrança e ele não conseguiu, porque isso é dele. Ele veio para fazer uma cobrança com a gente e acabou que ele não teve força para fazer, porque foge da característica da pessoa que ele é, da pessoa bondosa que ele é. Então, talvez ali foi uma das coisas que a gente entendeu que precisava começar a dar um retorno. Porque talvez você faz contratações badaladas no início da temporada e aí o futebol hoje ele não é mais a nível de contratação, de nome. Acho que a gente precisa entregar dentro de campo todo esse investimento que é feito. E aí acabou que foi um início difícil, um início turbulento. Eu nunca escondi isso e, pelo contrário, eu sempre chamei a responsabilidade, porque é uma coisa que todo mundo esperava um início de ano avassalador e acabou que as coisas não aconteceram. E talvez é uma frase muito importante que é se usada no mundo, talvez há males que vem para o bem. Talvez se a gente começa avassalador lá atrás, talvez hoje não estaria desse jeito que a gente está. Então acho que a gente conseguiu encontrar o norte depois do jogo contra o São Paulo. Conseguimos encontrar uma forma de jogar, e aí foi onde que as coisas aconteceram e vem de uma forma muito leve e muito tranquila. Então, é o que eu tenho, é o pensamento que eu tenho, que a gente continuar assim nessa constância, a gente tem tudo para conquistar grandes coisas no futuro próximo. Fabrício, Caio por aqui, um prazer estar falando contigo. Dentro desse momento de virada de chave, tem aí uma parceria que acaba surgindo para você na defesa, né? Que é o Lucas Vidalba. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua parceria com ele, né? Hoje, muita gente diz, inclusive eu, que é a melhor dupla de zaga no futebol brasileiro. Como que é formar parceria com o Lucas Vidalba? E ele realmente é um dos seus grandes parceiros aí na zaga ao longo da carreira? Cara, o Vidalba, eu fiquei muito tempo fora, mas eu sempre acompanho o Cruzeiro, né? É difícil você deixar de acompanhar um clube que você torce tanto, né? E eu sempre admirei ele como jogador, talvez pela sua qualidade técnica, pela sua vontade. E é um cara extremamente do bem que tem muito interesse em ajudar o clube e, acima de tudo, de vencer na vida. Eu acho que esse tipo de pessoa ele merece todo o sucesso. Acho que ele é um cara do bem, um cara que se dá bem com todo mundo. E eu já tive grandes companheiros na defesa. Eu acho que a gente se complementa muito, muito, muito mesmo. Acho que pela forma dele de jogar, um cara técnico, um cara raçudo, e eu pelas minhas valências físicas, técnicas e táticas. Acho que foi assim uma dupla que se encaixou bem no clube. Eu fico feliz por isso. E talvez assim, é o cara que todo mundo no grupo é um argentino raiz mesmo, pela forma dele de jogar, encara todo jogo como se fosse uma decisão. Tem o Jonathan também, que eu joguei, o João Marcelo, acho que joguei 1 ou 2 jogos, pouco pela lesão dele, feliz por ele estar de volta. Tem o Gamarra também, que é um cara que talvez não tenha tantas oportunidades, mas que é extremamente importante para a gente no dia a dia. É um cara que está sempre de bem com a vida, sempre trabalhando, sempre se dedicando, e a hora que ele tiver oportunidade, sem dúvida nenhuma, ele vai estar aí à disposição para entregar o melhor resultado possível. Boa, Fabrício, queria até voltar um pouquinho aí na sua trajetória, o início ali do Cruzeiro em 2016, né? E posteriormente, em 2017, você é emprestado para a Chapecoense, que vivia aquela situação muito conturbada ali, né? Eu vivi o acidente aéreo, era um clube e uma cidade tentando se recuperar, né? Depois daquela tragédia. E como que foi para você, assim, o desafio em campo, né? Aceitar esse desafio de jogar naquela Chape, e também como que foi o aprendizado. Você disse que é um cara muito apegado à família e tudo mais. Como que foi para você aqueles 2 anos lá em Chapecó? Cara, quando eu chego foi um pouco difícil. Talvez por viver 19 anos em Belo Horizonte junto com meus pais, foi um pouco difícil. Confesso que
Foi um baque grande, assim, essa mudança. Mas, cara, eu não tinha outra opção. Ou era encarar aquela realidade do momento, ou se não, voltaria a Belo Horizonte e tentaria buscar meu espaço num clube que tinha grandes zagueiros, vinha de grandes temporadas sendo campeão. E então, assim, foi um pouco difícil assimilar essa mudança, mas igual eu te falei, eu nunca... Talvez seria muito cômodo para mim, não, vou voltar para o clube, tenho mais 4 anos de contrato mesmo, fico por lá, mas não, sempre procurei esse algo a mais. Então, e também as coisas aconteceram muito rápido. Quando eu chego também, eu já começo a jogar, depois eu fico um tempo fora, depois eu volto a jogar de novo. Meu primeiro ano lá eu fiz 58 partidas, se eu não me engano. Tive experiências únicas, que foi o jogo contra o Barcelona no Camp Nou, fui ao Japão enfrentar o Ural Red Diamonds na Copa Suruga. Fiz um amistoso contra o Lyon na França também. Então, assim, foi um clube que talvez o clube que tenha me dado o alicerce para eu estar colhendo tudo que eu tenho hoje. Tenho amigos na cidade, o presidente tem um ótimo relacionamento com ele, a gente se fala de vez em quando no WhatsApp. Então, acho que toda essa base que eu tenho hoje para ter chegado, jogar no Flamengo, de volta ao Cruzeiro, seleção brasileira, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Chapecoense tem uma grande parcela nesse processo todo. Diria eu, o alicerce de todo esse processo meu na minha carreira. É um clube que eu tenho um enorme carinho e respeito, acompanho também os jogos na Série B e torço para que volte à Série A o quanto antes possível. Voltando aqui para 2025, Fabrício, você até citou agora há pouco esse momento conturbado que o Cruzeiro viveu no início da temporada. Na sua avaliação, assim, o que mudou daquele início para que o Cruzeiro pudesse estar desfrutando desse momento que desfruta hoje, não só a nível de campo e bola, mas a sensação que a gente tem é que internamente as coisas estão mais tranquilas, né, mais harmônicas aí dentro do clube? Eu acho que o que mudou foi a postura. Eu acho que, para quem já trabalhou com treinador europeu, sabe que o nível de intensidade e cobrança é muito maior. Então, eu acho que a postura em si, a gente precisava mudar. Talvez por ser o Cruzeiro, por estar entrando numa nova temporada com um investimento gigantesco, a gente achou que as coisas iam acontecer de uma forma a hora que a gente quisesse, e muitas vezes o futebol não é isso, o futebol não funciona desse jeito. Hoje você tem que correr, você tem que se entregar, você tem que se dedicar para as coisas acontecerem, e talvez acho que no início do ano a gente deixou um pouco a desejar nesse quesito, achando que ia resolver a hora que a gente quisesse o jogo, e muitas das vezes o futebol competitivo do jeito que é hoje, as coisas não funcionam assim. Uma das viradas de chave para todo mundo ver é o nosso nível de competitividade hoje, que aumentou muito, e por isso que a gente vem nessa sequência aí muito boa durante esse processo todo, durante esse período todo. Fabrício, falando aí de Copa do Brasil, né? Você esteve no elenco do Cruzeiro, que foi semifinalista pela última vez lá em 2019. É claro que era um outro cenário interno do clube, tudo, funcionamento, mas o que você leva de experiência, o que você acha que pode ser feito de diferente daquela semifinal contra o Internacional, que pode ser feito agora nessa semifinal diante do Corinthians? Já vivi na Copa do Brasil, eu joguei o segundo jogo lá, se eu não me engano, né? Já vivi coisas... Copa do Brasil, assim, eu tenho um conhecimento... Tem 2 títulos, então é uma competição que eu tenho um conhecimento interessante. Cara, eu acho que a gente tem que manter a postura que vem tendo, essa humildade, esse pé no chão de todo mundo se entregar, se dedicar para entregar o resultado, o melhor resultado possível. Eu tenho uma frase que eu costumo falar, é que nada na vida vem fácil. Se vem fácil, uma hora também vai sair fácil. Então, acho que um dos nossos segredos aí talvez o comprometimento com nós mesmos. Acho que o respeito, a gente respeita todos os adversários, todos, mas acho que o maior respeito é pelo nosso trabalho. Se a gente respeita o nosso trabalho, eu tenho certeza que a gente não está faltando com respeito com ninguém. Então, é claro que é difícil projetar, é difícil falar, porque o jogo ainda está um pouco distante. É claro que, se você for perguntar se a gente não pensa nisso, é claro que todo mundo pensa, é uma semifinal de Copa do Brasil. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que pensar no nosso campeonato. Agora, daqui até o final, é praticamente quase um jogo por semana, o que nos dá tranquilidade para sempre entregar o máximo no próximo jogo. Começar domingo às 20h30 contra o Red Bull, sempre entregar o máximo, porque a gente vai ter um tempo maior de um intervalo entre um jogo e outro, para aí sim descansar e poder entregar o máximo de novo no próximo jogo.
Fabrício, recentemente você renovou o seu contrato com o Cruzeiro até 2030. E aí passa aquela ideia de que você quer criar uma trajetória mais longa com a camisa do Cruzeiro. Qual que é o seu maior sonho com a camisa celeste? Recentemente o Lucas Silva até completou 300 jogos com a camisa do Cruzeiro, um cria da toca, assim como você, né? E é muito legal ver o Lucas construindo essa trajetória e, particularmente, eu penso que você tem potencial para construir uma história semelhante. Mas qual que seria o seu principal objetivo com a camisa do Cruzeiro? Cara, meu principal objetivo é ser campeão. E para isso acontecer, eu acho que é o que eu falo, o coletivo tem que estar muito forte, muito junto. O futebol ele só funciona assim. No final de tudo, vai ser só um que vai fazer o gol. Eu sei disso, mas se esse está lá para fazer o gol é porque o nosso coletivo vai estar muito forte, muito junto. Esse também foi um dos intuitos da volta, acho que é de criar raiz. É um clube que eu tenho, volto a falar, um enorme respeito e carinho. E acima de tudo, todas as temporadas que eu passei aqui, eu não tive esse protagonismo como eu estou tendo agora, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, você voltar dentro de um projeto gigantesco como esse, com a oportunidade de ser campeão e ficar eternizado na história do clube, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é um feito para poucos. Eu tenho o máximo respeito e admiração pelo Romero e Lucas Silva, que são os caras hoje que conquistaram pelo clube, estão aqui com fome de vencer novamente, porque o futebol é isso. O que acontece, essa sequência que a gente vem boa, se acontecer alguma coisa de errado, ninguém vai lembrar de tudo que você fez. O futebol é isso, você tem que entregar resultado dia após dia para que as coisas venham acontecer. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a renovação de contrato que me dá assim, muitos anos para eu continuar performando com essa camisa e, se Deus quiser, conquistando grandes títulos. Boa. Fabrício, uma pergunta que eu queria te fazer é sobre as bolas paradas do Cruzeiro, né? No início do ano, isso era um grande problema, a gente não conseguia ter um bom aproveitamento, especialmente na bola parada ofensiva, e isso mudou muito no Campeonato Brasileiro, né? Queria saber, além de treinamento e tudo mais, o que é determinante para que o Cruzeiro tenha melhorado tanto nesse aspecto? Cara, bola parada a nível defensivo é concentração, é agressividade. Eu acho que no início do ano a gente não tinha essa agressividade e muitas das vezes, quando você toma 2, toma 3 gols, acaba que a próxima bola, a próxima escanteio, a próxima falta já é um Deus nos acuda, né? Então acaba que eu tinha essa sensação. Quando já era um escanteio e acaba que a gente, como vem sofrendo muito, a gente falava, nossa, meu Deus, lá vem de novo. Só que isso, cara, você corrige com trabalho. Eu acho que desde quando o Mister chegou, começamos a corrigir todo esse processo. E não tem como você também melhorar tudo da noite para o dia, tem que ser pouco em pouco. E que bom que a gente conseguiu consertar. E uma coisa que nós sofríamos muito e acabou que agora a gente tem um aproveitamento muito grande na bola parada ofensiva e defensiva, né? Acho que isso é importante, acho que isso é fruto do trabalho de todos nós. Ô Fabrício, até aproveitando essa bola aérea aí, foi importante para eliminar o Atlético Mineiro, né? O Caio Jorge já fez o Pix para você ou ele não contou ali uma assistência? Não, ele fez. Aí no segundo aqui, no primeiro gol no Mineirão, ele falou, não, mas quem passou o pé nela foi o Christian. Eu falei, meu serviço sujo não conta. Ah, você queria também daquele? Com certeza. Não, ele fez a metade para mim, não vai fazer? Ué, ele fez? Claro que fez. Eu falo com ele, se não pagar as coisas não acontecem, vai parar de fazer gol. Então tem que pagar. Quem jogou praga, né? Mano, tem que pagar. O Pix caiu antes do jogo aí. Eu falei, não, vou te pagar. Ele pagou eu e o Christian. Serviço sujo também conta. Aí deu 300 para cada? Não, ele aumentou. Aumentou o cachê. Foi para seleção, aumentou? Aumentou. O homem tá querendo fazer gol, isso é importante. Meu Deus do céu. Por falar em cachê, você falou aí muito do Pedro Lourenço. Quando aparece ali no vídeo de bastidores, ele lá no vestiário, e vocês todos gritando ali o nome do Pedrinho, né? Sai algo diferente ali? Como é que é? Ele é muito tranquilo quanto a isso, né? Quanto a isso, ele é muito tranquilo. Eu acho que talvez seja uma das maiores alegrias dele, né? Acontecer isso para ele, talvez o que ele faz é totalmente de coração. E muitas das vezes também a gente exalta ele pela pessoa que ele é no dia a dia, por tudo que ele nos proporciona.
Eu volto a falar, cara, uma família pega um clube para liderar e com todo amor, carinho e paixão que ele tem. Acho que são poucos clubes no Brasil que tem isso. O Pedro Júnior, que vive intensamente o nosso dia a dia, é um cara que talvez abdica do negócio dele, que é o supermercado, e talvez até mesmo da família, para viver a rotina que a gente tem. A rotina que é um pouco cansativa, fica longe dos filhos. Ele vive a rotina de um jogador, concentra com a gente quando a gente viaja. Então assim, eu acho que tudo que a gente faz ali, o quanto a gente puder, e também a torcida exaltar o nome do Pedrinho por tudo que ele faz para o clube, ainda é pouco, porque por tanto de coisa que ele faz para esse clube. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria que você falasse sobre o ambiente que tem hoje aqui na Toca, né? E com a chegada dos jogadores, com o Sinisterra, com o Kenny Arroio, e a gente vê sempre um Bolace ali, um cara super do bem, né? Como é que é esse dia a dia ali? E é essa resenha toda mesmo que ele fica aí mostrando nas redes, Fábio? O Bolace é um cara assim, um cara do bem. Eu acho que para você ter um grupo muito forte, você tem que receber muito bem aqueles novos contratados. Talvez essa seja uma das virtudes do nosso clube, do nosso grupo. É receber muito bem aqueles que chegam, porque ninguém chega para roubar a posição de ninguém, pelo contrário, todo mundo que chega para ajudar o Cruzeiro a se tornar uma potência cada vez maior. O clube, todo investimento que é feito, então a gente abraça mesmo para sentir como uma família, porque acho que no futuro quem tem a ganhar é todo mundo. Tendo sucesso coletivo, individualmente aparece ao natural. Eu sempre fui isso, sempre pensei na minha carreira, todo mundo sempre falou, mas pô, você é isso, você é aquilo, muito calado. É porque talvez eu penso muito no lado coletivo. Todos os clubes que eu passei, eu pensei muito no lado coletivo, e aí, consequentemente, eu tive todo o sucesso profissional. Então, acho que todo mundo que chega é muito bem-vindo ao nosso clube, todo mundo trata bem, do porteiro aqui até o cozinheiro, o Sorriso, que é um cara símbolo desse clube, e talvez a alegria dele contagia todo mundo. Ô Fabrício, a gente teve agora contra o Bahia uma vitória e que o banco foi muito importante, né? O Gabi faz aquele golaço, o Sinisterra faz o primeiro dele, o Arroio entra ali numa fumaça danada, né? O que você pode falar mais sobre esses jogadores? Claro, sem revelar muita coisa, mas tem uma qualidade técnica diferente mesmo, Sinisterra, o Arroio também. É isso aí no treinamento? Sim, eu acho que talvez a pouco eles vão se soltando, né? Talvez por mais que a gente acolha eles super bem, acaba que é um processo natural ficar um pouco acanhado, um pouco receoso, e isso já deu para poder mostrar o quanto eles começarem a se soltar mais, as coisas vão fluindo mais ainda para eles. Acho que são pessoas que a gente recepcionou super bem e que a cada dia vai ajudar mais e mais ainda o Cruzeiro. É isso. Ô Caramujo, mais alguma coisa aí, só para a gente fechar aqui com o xerife Fabrício Bruno? Ô Samuca, eu queria só fazer uma última pergunta para o Fabrício aí. O que deixa ele mais tranquilaço? Jogar na altitude, fazer gol no clássico, ou se ele tem algum outro hobby? O povo ficou bravo, Fabrício. Você falou que não sentiu, pô. Pô, mas que culpa que eu tenho de ser exato. Talvez as pessoas entendam a situação como uma soberba. Eu tô longe de ser esse tipo de cara. Eu reconheço o meu tamanho, eu reconheço o jogador que eu sou. Todo mundo tem suas qualidades e defeitos. Eu sempre reconheci isso, nunca me exaltei acima de ninguém. Talvez foi uma entrevista que soou um tom de soberba, mas pelo contrário, é a forma que eu me senti. E é o que eu falo, eu tive lá o ano passado 2 vezes com o Flamengo, em um período aí de 30 dias, e talvez por eu já ter ido lá, eu já tinha mais ou menos a noção do que eu ia encontrar. E realmente eu estava super bem, visto que foi um jogo onde talvez seja difícil de jogar, porque como eles têm um pouco mais ambientada a velocidade da bola, talvez é normal você marcar muito recuado. Então, assim, cara, tranquilaço, eu fico mais quando eu vou para casa, eu fico com meus filhos, com a minha família. Eu acho que talvez é o combustível diário para me dar força diária para vir aqui e sempre procurar entregar o melhor. E todo mundo viu que ele estava tranquilo, né, Caramujo? Porque voltou e na quinta-feira fez um grande jogo, né? Não, exatamente. E aqui eu acho que a mensagem do Felipe Lopes Campos no chat aqui, eu acho que resume bem. Tenho nada a perguntar não, Fabrício, só agradecer mesmo pelo seu desempenho em campo no Cruzeiro, que siga nesse altíssimo nível aí, que a gente possa ver você também na Copa do Mundo ano que vem com a seleção. Obrigado. Só um recado aí para a Nação Azul que te admira tanto aí, está muito feliz, claro, com esse seu desempenho, Fabrício. Eu gostaria de agradecer a Nação Azul pelo carinho, acho que
que vocês têm um torcedor representando o clube lá dentro. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu vou sempre dar o meu melhor por esse clube. Obrigado pela forma de recepcionar de volta. E aproveito também para você convocar vocês para domingo às 20h30, tá no Mineirão. Contamos com o apoio de vocês. Valeu? Grande abraço. Valeu. Grande Fabrício Bruno, tá aí, ao vivo aqui da Toca da Raposa 2. Volta para você aí, Caramujo.